Vamos agora, então, passar para a primeira apresentação deste primeiro dia, que quem vai apresentá-la vai ser o Brasil Fernandes de Barros. Ele vai falar sobre o tema Chico Xavier e o processo de produção de seus livros, um estudo documental. Tá ok? Brasil, faça a Unimontes, né? Então, o Brasil, para que todos saibam, ele é professor da Universidade Federal Unimontes, né? Estadual Unimontes, desculpe. E então ele já vem conosco já há algum tempo também apresentando trabalhos, inclusive vários outros que a gente vai conhecer no decorrer aqui do INLIB. Brasil, por gentileza. Sim. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente agradece muito essa oportunidade de estar nesse encontro aqui, que é de muita relevância. Eu não consigo deixar de lembrar do nosso colega Jader, né? Porque companheiro nosso lá também de BH. Mas eu vou ir direto para a apresentação aqui, porque dizem aqui que o Marco Milani é muito brabo, então a gente tem que cumprir. Ele está ali o tempo todo, assim, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Né? Você vê que até a Júlia Neso ficou aqui assim, ó, Marco Milani, calma comigo aqui e tal. Mas isso aí, quando nós estávamos fazendo a nossa tese de doutorado, né, que inclusive culminou com um livro que inclusive está aqui, né, Na Intimidade do Coração, a Mística em Chico Xavier, nós tivemos acesso a um trabalho no Centro Espírita Cristão, lá de Uberaba, em que em 2017, que em 2017 foi descoberta uma documentação muito vasta, que foi encontrada lá, que ninguém sabia, estava esquecido. E aí depois, a gente, com contato com esse material, nós descobrimos que ele ficou esquecido, porque esse material era um material que estava de posse do Valdo Vieira. Então, o pessoal ficou muito bravo com o Valdo Vieira, por causa das ações dele em relação ao Chico, abandonando ele lá nos Estados Unidos. Pegaram tudo, juntaram dentro de uma sala, fecharam as portas e ficou esquecido por 50 anos essa documentação. Ela estava quase que se perdendo, e a gente teve a oportunidade, nós fomos o primeiro pesquisador a ter contato com esse material quando a gente fez a tese de doutorado que eu comentei com vocês, né, que deu origem, inclusive, a esse livro que está aqui hoje, né, onde que a gente vai discutir a possibilidade de chamar o Chico Xavier de místico ou não do ponto de vista acadêmico, né, mas isso é outro assunto. E aí, no contato com esse material, nós não encaixava na tese, a gente guardou esses materiais, fotografias e etc. Tal, quando a gente identificou o processo de produção dos livros do Chico Xavier. Como é que o Chico produziu? Porque hoje em dia, produzir um livro já não é fácil, né? É um trabalho enorme. E o Chico produziu mais de 412 livros. Na banca de TCC que nós estivemos, dessa pesquisadora Priscila Abreu Borges Trevisani, que inclusive hoje é secretária da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, ela fez um levantamento a respeito das obras do Chico Xavier, inclusive no que diz respeito a... Vocês vão ver, com esse QR Code aqui, vocês conseguem ter acesso ao trabalho dela, inclusive no livro também que está saindo, tem lá o QR Code. Definitivamente um trabalho muito bacana e mostra a curva de produção dos livros do Chico Xavier. Vocês vão ver aqui que tem, por exemplo, se eu não me engano, 84, 85, se eu não me engano, ele produziu 20 livros por ano. Né? É muita coisa. Então, ele tinha um nível de produção. Esse trabalho aqui vai dizer quais são as editoras, quais são os tipos de trabalho que fez, por período, etc. Tal. Porque a gente não tinha muito tempo, a gente resume, inclusive o espaço no livro também não permitia,
o Chico teve 4 missões, né? De 1932 a 1947, em 16 anos, ele publicou 30 livros, dava uma média de 1,87 livros por ano. Até aí, humano, né? Na missão 2, de 48 a 59, em 12 anos, ele produziu mais 30 livros, deu 2,5 por ano. E a terceira missão dele, em 10 anos, ele produziu uma média de 4 livros por ano. E depois, de 1970 a 1999, 29 anos, ele produziu uma média de 10,75 livros por ano. Isso é insano. E, gente, e aí o que chama a atenção da gente, né, é que o trabalho era feito tudo eu vou mostrar para vocês, na máquina de escrever, papel carbono e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente detalha isso daí, né? Eu queria chamar a atenção para uma fala do próprio Chico, que ele dizia que era necessário a ajuda das pessoas, porque tem gente que veio criticar o trabalho dele, porque assim, o Chico fez isso, mas ele tinha ajuda de gente da FEB, ele tinha gente ao redor dele para poder ajudar, e aí o Chico diz assim: sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Diz Emmanuel que não pode haver operação sem cooperação. E fico a cismar, meu caro amigo, sobre esse mundo enorme de trabalho com que somos atualmente defrontados. Isso está no livro da Sueli Caldas Schubert. E é por isso que a gente está aqui trabalhando para poder ajudar a divulgar, a publicar livro, a trabalhar nesse processo, porque a espiritualidade precisa do nosso trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a gente só didaticamente, essa é uma divisão que a gente fez enquanto pesquisador, a gente dividiu o processo de publicação do Chico em 7 fases, ok? Que era o recebimento mediúnico das obras, a datilografia das mensagens, organização do manuscrito da obra, revisão dos textos, inserção de fotografias e imagens, criação de capas e publicação, né? E aí a gente traz alguns exemplos disso daqui, como que era isso. O recebimento mediúnico é o que todo mundo conhece. O Chico botava a mão na testa, baixava ali e danava escrever. O Chico também deixa claro também que no Pinga Fogo ele fala sobre isso, que ele também datilografou diretamente. Por exemplo, há 2000 anos, por exemplo, foi datilografado direto. Ele não psicografou, ele colocava na máquina de escrever e ia datilografando direto. Hoje nós temos alguns médiums que têm digitado obra direto no computador, né? Isso tem acontecido também até com uma grande frequência, vamos dizer assim, né? Então, essa é a fase de recebimento das obras. Essa daí a gente, enquanto espírita, conhece muito bem. Aí a gente começa a entrar um pouquinho nos bastidores desse processo, né? E aqui eu vou desacelerar um pouquinho para a gente poder falar com mais calma, a gente entender isso daqui, que eu corri aqui para o Marco Milani achar que eu estou indo rápido, né? Antes de serem enviados os textos para a FEB, as psicografias eram datilografadas em folhas com papel carbono e pelo menos uma cópia de papel de seda. Eu digo que pelo menos uma cópia de papel de seda, porque os trabalhos que eu encontrei não dá para dizer se tinham 2 folhas, porque às vezes antigamente a gente fazia isso. Tem jovem aí que nem sabe o que é papel carbono. Estou vendo uma mocinha ali, ela deve estar falando: o que é isso que esse moço está falando? Né? Papel carbono, folha de papel de seda, né? Hoje em dia é Ctrl+C, Ctrl+V e acabou, né? E aí, mas eram pelo menos uma folha, né? Então, a imagem que está aqui é do livro Ave Cristo, né? Ao que eu encontrei, ela estava em papel de seda, né? Que era cópia. Então, ele psicografava, depois ele datilografava com essas cópias, ok? E a gente também tinha, por exemplo, aqui você tem outra imagem, que é do livro Desobsessão e o livro Palavras de Vida Eterna, capa. Aqui é uma fase inclusive, que eles estavam organizando a obra para publicação, porque você vai ver aqui que tem número de edição
e etc., já tinha passado por processo de revisão, né? Essa provavelmente devia ser mais ou menos a terceira ou quarta vez que eles datilografavam o livro todo. Porque primeiro era psicografado, depois era datilografado, ia para o processo de revisão. Depois eu vou mostrar aqui para vocês como voltava do processo de revisão. Depois datilografava de novo para poder entrar nessa fase. Ou seja, o livro era datilografado todinho, né? Minimamente 2 vezes. Minimamente 2 vezes. Ok? E aqui fala de capa, fala assim, e no artigo está detalhado cada uma dessas questões. Quando vocês pegarem no livro, vocês vão ter a oportunidade de ver esses detalhes, né? O Chico era um trabalhador incansável. Segundo a biografia do John Halley, ele dormia muito pouco e trabalhava integralmente, tanto na psicografia como nos trabalhos de datilografia, revisão, organização dos manuscritos. Até 1959, no qual a média de publicações ainda não era muito grandes, 2,5 livros por ano, para os nossos padrões, né? Para os nossos padrões. Tudo indica que ele se dedicava mais diretamente a esse trabalho, embora ele mesmo relate em carta de 7 de dezembro de 1943 para o Vantuil de Freitas, no livro da Sueli Caldas Schubert, Testemunho de Chico Xavier, que ele tinha companheiros que auxiliavam ele nesse processo, né? De 59, quando ele chega a Uberaba, até por volta de 1965, quem ajudou muito ele nesse trabalho foi o próprio Valdo Vieira. Eles trabalharam muito junto e o Valdo Vieira assumiu muito à frente desse trabalho da publicação dos livros, etc. Mas há registros que provam que o Chico cuidava disso muito proximamente. Ok? Nessa carta de Vantuil de Freitas para o Valdo Vieira, tratando das questões da produção do livro. Então, eles iam tratar de questões de, por exemplo, eu vou ler um pedacinho aqui, né? Ainda não recebi a devolução dos livros de conduta, por exemplo, ele fala. Aí ele vai falar assim, emende à vontade, está vendo ali? Ó? Emende à vontade, mas ainda precisa ser, porque ainda dá tempo. Depois que a gente fizer a revisão mais detalhada, você não vai poder corrigir mais nada, né? Depois, mais para baixo, ele vai falar, mandei-lhe os manuscritos do mecanismos da mediunidade. Então, ali eles vão discutindo os processos de diversos livros, né? E vão falar de capa, e vão falar de fotografias. Então, nos registros, nas fotografias que nós temos ali dos documentos que a gente traz, a gente vai vendo o cuidado com o processo de produção dos livros. Dá para a gente poder ler direitinho, né? Aqui também, o processo de revisão dos textos, né? É o processo de revisão que nos parece mais impactante, pois o trabalho nos parece gigantesco e com enormes desafios. Depois que eram decididas as divisões de capítulos e a organização dos textos, era necessário que fossem gerados através de datilografia e que seriam enviados para a FEB. Então, eles organizavam o livro, separavam os capítulos, mandavam para a FEB, e aí eu queria chamar a atenção para isso daqui. Isso aqui eu vou ter. Está vendo aqui grifado em... acho que vai ser melhor. Porque aí eu posso ver para lá. Aqui, ó. Aqui, ó, grifado. Aqui, esse vermelho aqui fui eu que grifei. Isso significa o quê? Página 23, linha 7, a contar de baixo. Vi em 2 ou 3 autores que os infrassons começam abaixo de 16 vibrações por segundo, e não 35 a 40. Depois, página 24, linha 7, a contar de cima, arranques e condensadores, retirar a palavra arranque ou substituí-la. E aí vai vindo aqui. Gente, eram dezenas de páginas assim. Esse daqui era uma revisão do mecanismos da mediunidade. Eu verifiquei que as revisões foram feitas na obra publicada. Ela, de fato, existe, né? Essas modificações foram
acatadas pelo Valdo e pelo Chico, né? E era assim, datilografadas as revisões, ou seja, já tinha sido feita uma datilografia, enviada para verificação, alguém datilografava de volta, dizendo linha por linha o que tinha que ser modificado, né? Depois, o Chico e o Valdo faziam a revisão e datilografava de novo, tudo com papel carbono, né? Cópias, e assim por diante. Era um trabalho insano, insano. E ele produziu mais de 412 livros desse jeito, né? Era realmente um trabalho muito gigante, né? E isso a gente detalha no artigo. Inserção de fotografias. Olha o que ele diz aqui, ó. Como vê, o trabalho dos artistas não foi totalmente perdido. Conseguimos algumas fotos muito boas. Observei que a perda maior se deu quando usamos o segundo filme. E isso, acredito, foi ocasionado pelo flash. Então, eles usavam os flashzinhos. Você lembra daqueles flashzinhos pequenininhos que botavam em cima da máquina? Então, há relatos de que a gente teve que... Não, a gente tem que usar um flash profissional, porque esses flashes não estão dando conta. Aí tirou as fotos, mandou foto, perdeu foto, não chegou pelo correio. Era pelo correio, não era download, não, gente. Né? Upload, download, isso não existia. Né? Então, era realmente um trabalho gigantesco para retirar as fotos. Tinha problema de qualidade de foto, que ficava escuro, que tinha que tirar de novo. Né? Eu não consegui registrar no artigo tudo o que a gente verificou, mas assim, a gente tem uma ideia muito interessante sobre isso, né? Aí ele aqui, ó, aconselharam-se o uso de flash eletrônico, marca Brown, que pode ser carregado na eletricidade, tanto na voltagem de 110 como na voltagem de 220. Olha que tipo de preocupação que eles tinham que ter. Você entendeu a complexidade disso daí? Né? Criação da capa. Né? A criação das capas também era objeto de atenção, como vimos na contracapa do manuscrito Livro dos Obsessão. Aquele lá atrás já tinha o nome de quem ia fazer. Né? Nela já estava definido quem faria a capa. Em alguns casos, quando era feita a datilografia, os artistas que fariam as capas já estavam definidos, pelo menos quando da datilografia nos manuscritos. Mas parece que isso necessariamente não era uma regra. Então, aqui é um texto que está lá, inclusive a gente traduz essa letra maravilhosa do Vantuil, né? Quer dizer, cá tem as cartas de 14 desse mês de junho. Muita gente, muito grato por tudo. Dia 17 começou a ser impresso o livro Religião dos Espíritos. Vamos tirar 10 milheiros. Logo que tínhamos a máquina que estava em conserto, entraremos também com A Vida Escreve, cuja capa está sendo desenhada pelo Sr. Spencer. Então, junto dos assuntos, vocês vão ver que eles misturavam, inclusive, assuntos. Aqui está falando um exemplo sobre a capa. Quem vai fazer é o Sr. Spencer. A capa do livro tal vai ser feita por fulano de tal. E assim por diante. E a publicação? Finalmente, a publicação também era objeto de preocupações. Identificamos cartas onde eram relatados a Valdo e Chico questões relacionadas com tiragens, como a gente viu aquela anterior, problemas com parque gráfico, né? Na figura 4 do artigo, por exemplo, fala-se do erro de estimativa para a tiragem do Evangelho em Casa, que havia sido esgotada. Em outro trecho da carta direcionada a Chico e Valdo, por Vantuil, trazido na figura 10 do artigo, são dadas explicações a respeito de publicações. Então, considerações finais. O Marco Milani já está sorrindo ali, porque eu cheguei no final. Né? Ele já estava ali assim, ó, 5 minutos. É terrível. O material que tivemos em acesso é muito extenso, e à época ainda estava sendo catalogado e tratado, e há margem para outras análises. Mas pensamos que, nas poucas linhas disponíveis do artigo, foi possível demonstrar a ideia do imenso trabalho realizado por Chico Xavier e seus colaboradores no processo de publicação das obras. Acreditamos também que a pulverização do trabalho através de outras editoras da FEB foi de extrema importância, pois permitiu, ao nosso ver, que o trabalho
que era também pesado para a própria federação, pudesse ser dividido. Naquele gráfico, se você fizer análise daquele gráfico, vocês vão observar, ele vem num crescendo pequeno, e de repente, a partir da década de 70, há uma explosão, né? A FEB não ia dar conta. A FEB não ia dar conta de distribuir a quantidade de livros. E aí tem editoras que surgem a partir do trabalho do Chico. Tem editora que é fundada só para publicar livro do Chico Xavier. Né? Nesse trabalho da Priscila, ela fala sobre isso. E aí é uma explosão. Então, até, vamos chamar assim, a divisão que acontece. No meu livro, Na Intimidade do Coração, eu falo um pouquinho a respeito desse racha que houve entre o Chico e a FEB. Né? Mas ela foi providencial, porque senão nada é à toa, né? A espiritualidade sabe o que vai fazendo. Então, eles fizeram a divisão em diversas editoras, permitiu que houvesse uma difusão maior, porque a FEB não tinha estrutura para dar conta do Chico. Precisava de mais. Né? Alguns poderão ter a ideia que depois que o Chico entregava o seu trabalho às editoras e essas fossem publicadas, ele lavava as mãos, deixando por conta delas. Uma vez que até do ponto de vista financeiro ele abria mão das receitas. Mas não era assim. O médium mineiro tinha um olhar atento ao livro espírita e era um verdadeiro guardião desse trabalho. Ele cuidava do livro nos testemunhos de Chico Xavier fica bem claro isso, a gente cita isso nesse artigo aqui. O Chico cuidava até o último detalhe. E aí chegou uma época que ele, inclusive, começou a pedir para a FEB, falou, me manda os originais de volta, porque eles estavam destruindo os originais. Ele falou, não, me traz de volta, eu quero isso aqui de volta, porque eu preciso cuidar disso. Gente, teve livro inteiro que foi psicografado, datilografado, e que extraviou, e ninguém sabe o destino disso, até hoje. Ou algum dia alguém vai achar isso em algum lugar por aí, ou porque também não era para ser publicado mesmo por alguma razão, a gente não sabe. Né? Chico não era, a nosso ver, uma simples engrenagem nesse processo. Ele tinha um papel muito mais abrangente do que se poderia supor. O mediumato confere ao médium a responsabilidade de ser copartícipe de toda uma planificação do mundo maior. Ele não será somente um instrumento, mas parte integrante de um programa que a espiritualidade superior traçou. Era um trabalho a duas mãos. Chico encarnado e Emmanuel no plano espiritual, cuidando para trazer a obra que ele tinha que fazer. Né? Cada um à sua maneira, cuidando do seu trabalho. Né? Aí eu só tenho mais 5 slides. Obrigado, gente. Eu acho que ele desligou. Eu vou chamar então o Marco, né? Quer dizer, já chamei, ele já está aqui. E então ele vai organizar agora as perguntas e as respostas que vocês já podem ir preparando. Eu acho que no caso tem que ser verbal, né? Melhor. Pega esse outro aí também. Alô? Já tem aqui uma primeira pergunta. Só, antes da primeira pergunta, só para deixar claro, né, a nossa dinâmica, nós temos alguns minutos, por efeito da nossa programação, onde o Brasil, né, ele se dispõe também a fazer as suas respostas dentro do trabalho que foi apresentado. Só vou pedir a gentileza para que as perguntas sejam bem objetivas, tá? Para que a gente não fique muito tempo na explicação, tá bom? Quem gostaria de questionar? O Adair. Adair. Oi, Brasil, parabéns. A minha dúvida é o seguinte, aquelas correções que você marcou em vermelho, né, porque são termos técnicos ali. Quem fazia essa revisão, né, se é que você sabe disso, com quais critérios, porque são coisas técnicas, e como o Chico e o Valdo avaliavam essas modificações, acatavam ou não?
existia um grupo de trabalho dentro da FEB. Nas cartas ficam esclarecidos que muitos deles estavam relacionados ao próprio filho do Vantuil de Freitas, o Zeus Vantuil, né? E ele tinha algumas outras pessoas que geralmente eram acadêmicos, né? O que demonstra a importância do estudo acadêmico, né? Então, essas pessoas faziam revisões. Numa das cartas, inclusive, ele fala assim, fulano de tal, eu não me lembro o nome aqui agora, mas está registrado lá, fala assim, não fez muitas correções, não, mas o Zeus foi mais rigoroso, né? O Zeus era o Zeus Vantuil, filho do Vantuil de Freitas. Ele foi lá e fez essas revisões. Eles deixavam claro sempre que o Chico podia responder, podia acatar ou não. Era a responsabilidade do Chico de responder. Às vezes ele falava assim, pergunta aí para o André Luiz se tal coisa não é. Então, a decisão, aparentemente, o que os documentos demonstram, é de que o Chico e o Valdo perguntavam para a espiritualidade e aí eles acatavam as respostas ou não. No livro, salvo me engano, no Nosso Lar, por exemplo, tem uma terminologia que foi colocada a respeito do campo da medicina, que, por exemplo, o André Luiz falou assim, mantém do jeito que está aí. Anos depois, a medicina que modificou, não foi o que estava escrito no trabalho do Chico. Mas a dinâmica era mais ou menos, era claro de que eles não eram obrigados a acatar. Eles chamavam a atenção porque tinha o problema da recepção do Chico, né? Às vezes o próprio Chico, ao receber as informações, ele vamos dizer assim, truncava. No Parnaso de Além-Túmulo, por exemplo, um dos poetas do plano espiritual reclamava muito do Chico, porque o Chico não conseguia entender o que ele falava. E aí ele psicografou a poesia por vidência. O Espírito mostrou para ele o texto escrito e o Chico copiou, vamos dizer assim, né? Por causa ou seja, existia problema da filtragem mediúnica para receber. Então a gente atribui esses erros que aconteciam na psicografia a essas dificuldades de recepção, porque era um assunto extremamente técnico. Vai ver Evolução em Dois Mundos, mecanismo da mediunidade, complexo, né? E eles faziam, inclusive, hoje encontrei no documentos gente que criticou um moço chamado Landau, que inclusive na minha tese de doutorado eu tenho um trecho da crítica que o Chico recebe, né? Uma crítica muito ácida, muito dura a respeito do livro Evolução em Dois Mundos, dizendo que ele escreveu um monte de bobagem, etc. Tal, e tem largas cartas fazendo correção. E nessas daí, por exemplo, o Chico não acatou nada do que o cara falou, porque o cara estava, ele estava, vamos dizer assim, não sei se estava obsidiado, mas o cara queria atrapalhar, queria. Muito bem, Brasil. Eu vou passar agora a palavra aqui para o Luiz Lira, Jorge Lira. Parabéns, já aviso que eu não vou ser objetivo, certo? Mas parabéns pelo trabalho, é um trabalho de genética, né? De você levantar a dinâmica do processo mediúnico. Uma pergunta que eu tive muita dificuldade é estabelecer a data das edições dos livros de Chico, principalmente do livro Pioneiro, lá com o livro de Emmanuel. E na internet, então, há uma confusão muito grande com isso, né? O segundo era como se dava a revisão por parte de Chico com os espíritos, você já terminou adiantando. Isso merece um estudo sobre mediunidade na sua dinâmica, porque Chico deveria revisar com os espíritos e dar uma nova conotação. E isso é histórico, né? Entre o original, o que Chico modificou, e o que foi impresso. E a gente sabe que alguns livros mais recentes, às vezes, somem frases, palavras que algum descuido deixou passar. Mas a minha pergunta é essa, com relação às datas e essa dinâmica da revisão que você terminou respondendo. Com relação à questão aí das datas, né? Eu diria que é o seguinte, esse material que está lá no Memorial Chico Xavier, né, para nós que somos pesquisadores,
ele foi preservado, tratado pelo pessoal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Ela traz muitas informações bastante precisas com relação às datas de que determinados documentos foram feitos. Mas eles não tinham uma metodologia muito clara no sentido de escrever. Tem lá não tem a data que foi datilografado o documento. Não tem. A gente tem a data da publicação, a gente tem as cartas. Onde que a gente tem datas precisas são nas cartas, né? Aí você tem ideia. A carta, sei lá, Uberaba, tanto de junho de 1944. Aí tem lá a data, e aí eles fazem referências. Então a gente pode inferir em termos de datas algumas questões. Mas nos escritos propriamente dito, no que diz respeito aos textos, não tinha uma data em que ele foi datilografado. E mesmo porque eram dias e dias trabalhando na datilografia, né? Mas as referências que as cartas fazem, tanto nas cartas da Sueli Caldas Schubert, como nas cartas que a gente encontra lá no Memorial Chico Xavier, falando assim, o Vida escreve, aconteceu isso, 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 com aquilo. O livro Conduta Espírita, aconteceu aquilo outro. Por aquela data você consegue inferir algumas coisas, mas precisa um trabalho minucioso de estudo. Aqui, como eu digo, inclusive na própria conclusão, isso aqui foi um pedacinho que eu tirei dos materiais que eu colhi. Dá para fazer muito mais coisas em cima desse trabalho, né? Beleza, Brasil. Eu vou passar agora a palavra questionamento que a Kátia Penteado quer fazer. Tudo bem, Brasil? Parabéns aí pela pesquisa. Depois eu não tive tempo de pegar o QR Code, tá? Então depois eu queria que você pusesse a imagem de novo. No livro tem. No livro tem? Tá, ok. Você falou do sumiço aí de alguns originais, né? Desaparecimento. A gente sabe que um caso típico disso é o Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Você conseguiu detectar mais alguns outros ou não? Você nem se preocupou em saber quais seriam os desaparecidos? No caso, por exemplo, do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele foi publicado, né? O que eu me referi, que inclusive isso está no Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, que o Chico relata a existência de livro que sumiu o conjunto inteiro de manuscrito, né, que não chegou nem a ser publicado. É inédito, então. Era um livro inédito que não foi publicado e que a gente nem sabe do que se trata. Entendeu? Então, quer dizer, o Chico relata especificamente de uma obra inteira que tinha sido perdida. Ele relata também que a FEB estava destruindo os originais, né? E que ele pediu para parar. E também fala a respeito de, acho que foi o próprio do Emmanuel, o 2000 anos, né? Ou acho que foi o 2000 anos, que eu não tô, se me foge a memória, que eles tinham perdido o original, e aí o Chico achou uma cópia. Por isso que eu acho que eram feitos eram 3 folhas de papel de seda, que tinha o original, que foi para a FEB, tinha a cópia que ficava com o Chico. Ele falou que tinha cópia com um amigo dele que estava cuidando também. Então, nesse caso, sugere, mas eu não posso dizer com certeza, que tinha sido feito em 3 cópias. Mas também se perdia, mas aí ele conseguiu recuperar com esse amigo. Ele não relata qual o amigo que estava com a obra que tinha sido perdida. Beleza, Brasil. E a última questionamento, eu vou passar para a Sueli Rodrigues, aqui do próprio SEAC. Oi, Brasil. Achei bem curioso aquela história que você contou de que algumas obras eram recebidas e datilografadas diretamente. Você conseguiu identificar quem determinava esse processo? Era o próprio Chico ou era a espiritualidade? Eu vou dar essa resposta de um jeito engraçado, né? O espírito que tinha que trazer a obra tinha que ser datilógrafo. Primeiramente, no caso
A gente tem certeza de que Emmanuel era datilógrafo, né? Os outros eu não sei te dizer. Então, era um pouquinho a respeito do... me parece que quem determinava isso, era a possibilidade de fazer isso, era o próprio espírito comunicante ali. Vamos agradecer, então, o Brasil pela apresentação, mais uma vez. Eu sei que talvez algumas pessoas gostariam ainda de questionar o Brasil, mas a proposta do nosso encontro é que o Brasil ficará aqui também, e nós vamos ter, nas oportunidades de conversa, também um momento para se aproximar, e o artigo que ele se refere é ao livro que o Pedro mostra agora, que aqueles que se inscreveram com a taxa, né, de inscrição terão um bônus. Onde está a Júlia e a Rosana? Terão um bônus na aquisição da obra lá, acho que é por R$10, se eu não me engano, o livro, né? Uma coisa... Não, com o bônus. Então, quem quiser, depois passe lá. Quem quiser, não, recomendo fortemente que veja, tá bom? Eu queria ser honesto com o nosso Brasil e falar que a biografia dele, né, que está no livro aqui de vocês, e que eu esqueci, infelizmente, de falar, vocês me perdoem, ele é doutor e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas Gerais, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, que é a Unimontes, né? Professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e é presidente da Aliança Municipal Espírita de BH, né, Minas Gerais, Belo Horizonte, e do 10º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais.